Meu nome é Ciro Correia Lira. Sou arquiteto da Resgate Consultoria em Patrimônio. Sou doutor em artes visuais, especialista em conservação e restauração de monumentos pelo ICROM de Roma. O que eu vou apresentar a vocês é uma exposição sobre como foi a restauração do Paço Imperial. O Paço Imperial é vizinho do antigo Convento do Carmo. E o interessante é que as duas histórias, tanto a do Carmo como do Paço, são histórias que se confundem em um determinado período. Então, o que eu vou contar para vocês é como se deu essa restauração, na qual eu participei como um dos arquitetos. Espero que gostem, porque é uma restauração que foi feita, inclusive, por uma equipe multidisciplinar. Durou 2 anos, começou em 1983, terminou no ano seguinte. E hoje, o Paço Imperial é um centro cultural. A apresentação que eu vou fazer é sobre a restauração do Paço Imperial. Um trabalho feito de 1983 a 1984. Nessa imagem de Debré, a gente olhando o Paço aqui à esquerda e ao centro o Carmo. Nós vamos ver durante essa história que durante algum tempo houve uma ligação muito grande entre esses dois prédios. Eu dividi em 5 fases. Cada fase é uma fase que o prédio do Paço tem determinadas funções que vão se alterando e acarretando também modificações arquitetônicas. A primeira, que naquele prédio funcionavam os Armazéns del Rei e a Casa da Moeda, depois Palácio dos Governadores e Palácio dos Vice-Reis. É uma fase em que ele tem praticamente um aspecto muito homogêneo. Na segunda fase, há uma grande modificação. Ele passa a ser o Paço Real e depois o Paço Imperial. Na terceira fase, ele se torna sede dos Correios e Telégrafos. A quarta fase são os 2 anos de restauração dele. E a quinta fase, que é a quinta, vamos dizer assim, que é os dias de hoje, que ele é um centro cultural. Então vamos começar falando esse primeiro capítulo, digamos assim, da vida dele. Nessa primeira imagem aqui, eu mostro um mapa da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro pelo cartógrafo João Macé, datado de 1713, esse mapa. E chamou a atenção aqui, vocês estão vendo, nesse círculo, para um retângulo que está escrito um H. Esta construção aqui era, naquele momento, em 1713, funcionava a Casa da Moeda. E naquele ano, até aquele ano, além da Casa da Moeda, que ali foi instalada em 1706, tinha voltado para o mar, essa parte aqui, Armazéns Reais. O Carmo está aqui. E aqui está o que vai ser depois o Paço Imperial. Em 1713, já os armazéns
saem daí e durante um certo tempo é apenas a Casa da Moeda. Vamos agora para essa outra imagem, que é um quadro a óleo de Leandro Joaquim, de 1789. A casa agora tem ainda a Casa da Moeda. Na extremidade próxima ao paço, e toda essa parte aqui da frente, a partir de 1763, ela é já agora a sede do governo da colônia. Quer dizer, o Brasil tinha um governo geral. Seria, digamos, o representante de Portugal. Então, essa edificação passa, nesse momento, a se chamar Palácio dos Governadores. 1763, quando vem o primeiro governador. Entretanto, em 1807, Dom João VI, príncipe regente, a sua mãe, Dona Maria I, rainha, mais toda a corte, mais um grande número de funcionários, partem de Portugal para o Brasil, por causa da invasão francesa em Portugal. Os franceses, todo o exército dirigido por Napoleão, comandado por Napoleão, uma parte desse exército entra em Portugal e a corte vai fugir para o Brasil. É uma fuga estratégica. Quer dizer, quando os franceses aqui chegarem, já não estará mais o rei. Na realidade, a rainha Dona Maria e o príncipe regente Dom João VI. Dona Maria estava muito doente, e então Dom João VI é quem governa. A esquadra portuguesa não vem sozinha, ela vem escoltada por navios ingleses. Essa expedição, Dom João VI, a corte, centenas de funcionários, e a marinha inglesa como escolta, chegam ao Brasil no início de 1808. Começando, então, o que eu chamei uma segunda fase, que vai ser de 1808 a 1889, em dois períodos, o Paço Real, até 1822, e depois o Paço Imperial. Se nós pegarmos essa aquarela de Richard Bate, que é feita no ano em que Dom João VI chega ao Rio de Janeiro, nós temos aqui o Paço, que agora vai passar a se chamar Paço Real. Aqui atrás a gente vê o Morro do Castelo e o Convento do Carmo, com a sua igreja, a Igreja da Ordem Terceira. Reparem uma coisa importante, o palácio, que era o Palácio dos Governadores, a chegada de Dom João VI, ele é uma construção à frente, na parte fronteira ao mar, de dois pavimentos, formando três blocos, porque são três telhados. Este bloco central, nós vamos ver, vai ser modificado.
nós temos houve uma composição, quer dizer, você tem 3 blocos. O da frente, 2 pavimentos, depois você tem um de 3 pavimentos, isso tudo voltado para o Largo do Carmo, depois novamente 2 pavimentos. Dom João VI ocupa essa casa, mas a família, a mãe mesmo, e a esposa dele, Dona Carlota Joaquina, e as aias, empregados, enfim, grande parte da corte passa a residir no antigo convento do Carmo. Antigo porque os frades são obrigados a sair para alojar a família. E isso aqui se torna o Paço e a Casa da Moeda, que é removida daí só em 1814, 6 anos depois. Uma outra imagem, mostrando aqui o Largo do Carmo, o Carmo e agora o Paço Real. Reparem, à frente do mar são esses 3 blocos, cada um com 3 vãos de 2 andares. Se nós olhamos essa imagem de Henri Chamberlain, em 1819, vê uma modificação no Paço Real. É necessário haver uma sala do trono, e então é feito mais um pavimento no corpo central. Então há uma modificação arquitetônica para possibilitar a existência da sala do trono. Isso aqui vê-se também nessa outra aquarela, que infelizmente eu não tenho a reprodução a cores, de Thomas Ender, de 1817, mostrando de uma forma mais detalhada e mais bem feita o Paço Real. Se olharmos do Largo do Carmo, a essa altura já chamada Praça do Palácio, olharmos para o Paço, a gente vê que há um passadiço que foi feito entre ele e o antigo convento do Carmo, exatamente para haver essa circulação, já que a família e uma grande parte de membros da corte estão residindo aqui. Ter construído esse passadiço em madeira, sob colunas de madeira, possibilitando que a rua continuasse a ter o trânsito livre, passando por baixo do passadiço. Se olharmos essa terceira aquarela de Thomas Ender, eu vejo aqui o passadiço ligando ao antigo convento do Carmo. Se olharmos a imagem agora de Burchell, nessa aquarela vista do Morro do Castelo, eu tenho uma ideia melhor da volumetria. Eu passo aqui já com esse volume alteado ao centro. Isto aqui vocês estão vendo no meio da praça, na linha central da praça, é o chafariz. Voltando ao passo, eu tenho mais 2 volumes laterais, há um pátio grande interno, e depois aqui atrás volta a ter 2 pavimentos, e aí o passadiço para o antigo convento do Carmo.
nessa pintura de Debré, de 1825, a gente vê claramente aqui o paço. Ele não é mais paço real, ele já é paço imperial. Em 22, é proclamada a independência, Dom Pedro I, imperador, e nós temos agora o paço imperial. Outra imagem do paço imperial, mostrando a grande movimentação que havia nessa praça do palácio, inclusive porque era a entrada. Aqui desembarcavam todas as pessoas que vinham do exterior, de Portugal, e agora, com a vinda, desde a vinda de Dom João VI, também outras nações, chamadas nações amigas, também já podem fundear aqui e seus tripulantes visitar a cidade. Então, é um movimento muito grande. Isso aqui, na realidade, é a sala de entrada do Rio de Janeiro, a sala de visita do Rio. Vamos para a terceira fase. Vamos ver que, com a proclamação da República em 1888, Thomas, inicialmente proclamada a República, inicialmente há uma ideia que felizmente não vingou. Vamos demolir esse prédio, porque ele simboliza a monarquia. E agora temos a República. Mas, felizmente, há outras ideias. Não, podemos fazer a Secretaria do Ministério das Relações Exteriores. Mas o que vai ser a ideia, a proposta que vai vingar é instalar aí os Correios e Telégrafos. Então, eles se instalam nessa casa, passa a sede dos Correios e Telégrafos, aquele passadiço é demolido, e vocês reparem que já há algumas modificações. Nós temos aqui já a platibanda escondendo o telhado. Nessa outra imagem, já tem a platibanda também em cima. Inclusive, do ponto de vista urbanístico, era uma evolução. Quer dizer, o beiral das construções já não joga água da rua, há uma calha. Mas há também, do ponto de vista estético, também o gosto do neoclássico. Parece que a platibanda é toda ornamentada com vasos. Aqui, principalmente, você vê nessa outra imagem. Em 1894, nós olhamos de um outro lado, a praça está reorganizada, nós temos aqui o busto, a estátua, digamos assim, a estátua de General Osório e os Correios e Telégrafos. Saindo do 19, entrando já no século XX, nós vamos ver que em 1929, os Correios fazem uma grande reforma, ampliando a edificação, instalando mais um andar naqueles 2 blocos que ladeavam o bloco central.
E esses blocos e essas ampliações utilizando uma estética inspirada no colonial. É a época de muita presença do neocolonial. Então, o Paço, em 1929, o antigo Paço, sede dos Correios de Telégrafo, ganha esse aspecto. Vamos, então, para a quarta fase. Anos depois, em 1983 a 84, há a restauração do Paço. Antes de mais nada, nós devemos chamar a atenção para a figura de Aloysio Magalhães. Aloysio Magalhães tinha assumido a direção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que tinha sido agora transformada na Fundação Nacional Pro Memória. E Aloysio, ao saber, a ter notícia que os Correios iam sair dali, que tinha sido concluída uma nova sede na Avenida Brasil, ele fala com o ministro fala com outros ministros e Aloysio consegue que esse prédio passe para a Fundação Pro Memória. Ele, então, decide que ali devia ser restaurado para adaptar. Aloysio morre antes da obra começar. Em 82, ele tem um infarto e falece. Mas, um ano depois, a ideia de Aloysio vai se concretizar. A Fundação Pro Memória decide, então, que fará a restauração. A construção está esvaziada, os funcionários dos Correios já saíram dali, e nessa época, a Fundação Pro Memória, digamos, o Patrimônio Histórico Nacional, tinha uma equipe grande, que inclusive executava obras. E vai ser uma equipe grande, multidisciplinar, com arquitetos, arqueólogos, engenheiros, historiadores, desenhistas e mestres de obras. Porque essa época, antes SFAM e agora Pro Memória, já desde o SFAM, muita obra era executada diretamente. Quer dizer, o quadro de pessoal incluía operários e muita gente especializada, mestres de obra de alto nível. Então, essa equipe multidisciplinar começa por fazer um grande levantamento da construção, inclusive descobertas. Por exemplo, estou mostrando essa foto. Isso aqui era uma parede cega, com uma porta, apenas com uma porta. Ao se pesquisar na parede, viu-se que, na realidade, havia antes um arco. Então, essas prospecções vão descobrindo pisos que estavam de pedra, que estavam cobertos de ladrilho, arcos que tinham sido fechados, e por aí vai. E começa também a fazer uma série de demolições. O pátio maior do antigo palácio tinha sido
ocupado por uma construção de concreto armado, de modo que não existia mais o pátio. Então, isso vai ser demolido para se restabelecer, como vocês estão vendo aqui embaixo, esse pátio. Da mesma maneira, aqui o pátio visto de cima, aqui ainda a obra, vocês estão vendo aqui obra no telhado, e o pátio reaberto, com a demolição da construção em concreto armado que ali tinha sido erguida pelos Correios. Da mesma maneira, na fachada, as prospecções mostram, por exemplo, que sob essa pilastra de massa, você ainda tinha a pilastra em cantaria. Na obra de Correios feita em neocolonial, tudo tinha sido revestido, embora copiasse o que existia embaixo, mas escondia toda a parte em pedra. Então, essas coisas vão sendo descobertas e vão sendo recuperadas. Decide-se também demolir a parte que tinha crescido e voltar à volumetria do paço. Não pense que isso foi decisão individual. Isso foi muito discutido pela equipe, inclusive dentro da própria instituição havia posições contrárias, achava-se que não se devia restabelecer a volumetria anterior, mas prevalece a ideia de que não. Era o paço, ele estava, inclusive, o seu tombamento tinha sido como paço, como antigo paço. Então, a importância dele como antigo palácio, plasticamente só se retomaria na medida em que a volumetria voltasse. Isso, inclusive, foi mostrado externamente para todas as pessoas que passassem, viam a evolução do edifício e viam como ele seria quando terminado. De modo que ficasse claro, didaticamente, divulgado para todo mundo o que estava sendo feito. Em 84, então, as obras terminam, os dois corpos fronteiros restabelecem seu tamanho original, as cercaduras de pedra voltam a aparecer, removidos as massas que a cobriam, e vamos dar uma olhada em muitas coisas que foram feitas também internamente. Nós estamos aqui olhando ainda externamente, aqui como ele estava, atrás também tinha 3 pavimentos, com um telhado que cobria um pequeno pátio interno, e aqui já restaurado essa volumetria voltada para o carro, como ela tinha sido. Internamente, nós vamos ver que nem tudo volta ao aspecto original. Não era essa a intenção. Certas intervenções que tinham sido feitas ao longo do tempo pelos Correios, por exemplo, essa cúpula de vidro, que estão vendo aqui externamente e aqui internamente, e esse decor nessa sala sobre a cúpula,
esse decor neoclássico foi mantido. Mas, no seu andar térreo, foi mostrado, inclusive, restabelecido a arcada ainda do tempo colonial. Então, na realidade, quem entra nessa sala central, onde hoje é um pequeno auditório, você tem dois momentos do Paço. O seu momento mais antigo e o momento mais recente, esquecido dos Correios. Reparem no detalhe, a parte de tijolos são novos, os arcos estavam danificados e foram restaurados. Foi restaurado o piso, cujo tratamento tipicamente do início do século XX foi mantido e restaurado. Também a entrada do Paço sofreu modificações, algumas que foram removidas. Todo o piso aqui era em ladrilho hidráulico. Quando se removeu o piso, encontraram-se as lajes de pedra e, curiosamente, um trecho da laje de pedra, ele é feito o enrugamento dele, porque por aqui vinha a carruagem, entrava lateralmente, a carruagem com cavalos, e para não haver escorregamento, o piso era feito um quadriculado, corte nas pedras, para fazer um antiderrapante. Também esse arco foi restabelecido seu aspecto original, porque, na realidade, quando inicia-se a obra, vê nessa foto aqui, ainda com piso de ladrilho, haviam 4 colunas, provavelmente feitas porque logo acima, no terceiro andar, tem a sala do trono, quer dizer, houve uma ampliação, fez-se colunas. Decidiu-se, como era uma passagem muito bonita sem os arcos, decidiu-se remover, sem os arcos, não, sem as colunas, decidiu-se remover as colunas, depois de reforçar os arcos e restabelecer a espacialidade original. Aqui vocês veem o caminho antiderrapante para carruagens e todo o piso de pedra e os arcos com os seus elementos de cantaria restabelecidos. Também internamente houve algumas mudanças. Quando se entra na escada principal para subir para o segundo andar, hoje nós encontramos essa parede fechada. Na realidade, aqui tinha sido feita uma escada, tinha sido aberta à época dos Correios, e uma escada de concreto, o que rompia o equilíbrio da escada antiga. Então, isso foi demolida essa escada de concreto e fechado a parede. Nessa restauração, há 2 inserções interessantes que eu vou mostrar. Inserções ditadas exatamente pela necessidade do novo uso. Os banheiros, por exemplo, ocupando uma das salas, foi transformada em sanitário, mas foi feita a inserção de modo que, quando se entra na sala, vê-se que originalmente não era o banheiro, até porque no Paço não havia banheiros. E, lateralmente, ao longo da parede, é que entra a parte
de pedra, que é a parte, digamos assim, molhada do banheiro. O resto é o assoalhado. Também inserção, essa escada, que pousa aí, evidenciando que ela também é uma peça nova. De modo as inserções mostrando aquilo que foi feito agora para adaptar ao novo uso. Então, nós estamos aqui, o passo restaurado. Vocês veem bastante diferente do passo antigo. Ele aqui visto a vista aérea. E nós vamos agora caminhar para a fase atual, que eu chamei de quinta fase. É o último capítulo, o capítulo atual. Ele se torna um centro cultural. Não foi logo que acabou a restauração, ele chegou a funcionar como uma parte da promemória. A representação do Rio de Janeiro se instalou ali. Mas decidiu-se que ele era muito grande, com muito espaço, e ele poderia ser todo ele dado a um uso de um outro tipo. E decide-se, então, se transformar ele num centro cultural. Seus espaços agora passam a ser espaços de exposição. Como vocês estão vendo aqui na entrada, aqui numa sala, no salão do pavimento térreo. Outra sala. Um centro cultural muito bem situado, quer dizer, em pleno centro da cidade, com uma visitação muito grande. Outra sala, exposições. Esses arcos todos, como aquele que eu mostrei no início, estavam, na realidade, ocultos. As paredes tinham sido vedados e, durante a obra, se restabeleceram todos os arcos internos. Aqui, o que sobrou da época que é a Casa da Moeda. Aqui foi um trabalho muito grande dos arqueólogos durante a restauração, analisando as escavações, recolhendo ainda remanescentes, cerâmicas. Aqui, ainda o trecho da chaminé da fundição de ouro. Então, essa parte aqui, vocês estão vendo, foi exposta como estava, para as pessoas verem o que restou de um uso anterior ao passo, uso como Casa da Moeda. Aquele salão que eu mostrei com clarabóia, aqui uma época ainda era exposição, hoje é auditório. Escadas, as novas escadas. Aqui um restaurante. Ele passou a ter no térreo 2 restaurantes, um mais fechado, um outro mais aberto para o pátio. O pátio aqui usado também como espaço expositivo. E aqui você repara que dentro é um dos restaurantes. Muito utilizado,
principalmente na hora do almoço, por muita gente que trabalha ali perto e vai fazer refeições ali. E atravessa, entra por aqui, percorre sempre renovadas as exposições e vai ao restaurante. Ele, como passo, externamente também é usado mensagens dizendo que exposição está sendo feita naquele momento. Eu termino aqui essa exposição sobre a restauração do Paço. Muito obrigado.